Olá, mamães e papais. Como a gente havia conversado, né? Eu fiz uma enquete lá no Instagram perguntando sobre o tema do próximo IGTV e a maior resposta foi sobre rinite alérgica e é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá certo? Então vamos começar definindo o que é rinite alérgica, né? A rinite alérgica, a rinite de forma geral, é uma inflamação da mucosa do nariz, né? Então o paciente ele tem um nariz que ele é inflamado e por conta disso ele produz mais secreção do que um nariz de uma pessoa que não tem esse processo da rinite, tá? É uma coisa que nasceu com o paciente e vai morrer com o paciente, tá? É uma doença que não tem cura, tem tratamento, nós vamos conversar sobre isso no final, tá bom? O processo da rinite alérgica está muito relacionado com a asma, tá? Elas são duas doenças muito próximas na sua formação, mas que acometem áreas diferentes. A rinite é as vias aéreas superiores e a asma as vias aéreas inferiores, ou seja, os pulmões, tá certo? Um ponto positivo da rinite é que ela tem uma baixíssima mortalidade, né? Então ela não costuma causar o óbito de ninguém. Porém, a morbidade, que é a dificuldade de fazer suas atividades ao longo do dia, é bem alta. A gente vai discutir isso também depois para justificar para vocês, tá bom? Fatores de risco. Então, mudança dietética interfere nisso, locais fechados interferem na rinite alérgica, os aeroalérgenos, como por exemplo os ácaros, né, estão relacionados. O baixo nível socioeconômico também, por uma questão de higiene. Então, a gente também tem um fator de risco associado aí para causar rinite alérgica, tá? E com relação à classificação, existem dois tipos de classificação. Tem pacientes que têm rinite o tempo todo, né? Então, é uma rinite que ela é persistente. Já outros pacientes têm uma crise de rinite aqui, outra crise de rinite acolá, é classificado como uma rinite intermitente, tá bom? E as duas elas podem ser classificadas também como leve, moderado ou grave, tá bom? Então nós vamos discutir agora o processo da rinite para que vocês entendam que essa doença ela não é uma rinitezinha. Ah, meu filho tem uma rinitezinha, doutora. Não é assim, tá bom? Então, como a gente falou, o paciente com rinite, ele tem um nariz que produz muita secreção, ou melhor, mais secreção do que um paciente normal. E essa secreção, ela vai procurar um lugar para escapar. Então, o primeiro ponto que ela escapa é a coriza. Então, os pacientes pequenininhos, eles chegam pra gente cheio de coriza, né? Aquela secreção transparente, que às vezes pode até estar amarelada, esverdeada, a cor da secreção não importa, tá bom? Quando os pacientes vão crescendo, eles aprendem o hábito de fungar. Então, eles são pacientes que deixam de ser corizadores para pacientes que são fungadores. Então, eles estão o tempo todo, tá certo? Para controlar justamente a coriza. Então, o primeiro ponto é aí. Segundo ponto, do mesmo jeito que essa secreção escorre pela frente, ela também escorre pela garganta do paciente. Só que essa secreção na garganta, ela irrita. Então, nisso que ela irrita, ela provoca um estímulo, um processo chamado a tosse. Então, assim, é um paciente que tá aquela tosse seca, irritante, que não para, que às vezes, inclusive, evolui para uma tosse mais cheia. Por quê? Porque a secreção pode ficar um pouco mais espessa e quando ela chega na garganta que o paciente tosse, dá aquele aspecto de catarro. Não deixa de ser, mas não é um catarro de pulmão, é um catarro de nariz que está escorrendo pela garganta, tá bom? Então, a gente falou que coriza, a gente falou que escorre pela garganta. Pode amanhecer o paciente com o olho todo remelado, então essa secreção também pode ir para o olho, tá bom? E o paciente amanhecer parecendo que está com a conjuntivite, quando na verdade é a secreção do nariz que subiu. E também pode ir para os ouvidos e causar uma pressão, um aumento da pressão e o paciente reclamar de dor de ouvido. Os pequenininhos, eles vão ficar aqueles pacientes agoniados, porque eles não vão saber dizer que o ouvido está doendo. Mas enfim, esse é o processo. E por fim, tem pacientes que do mesmo jeito que a garganta é sensível a essa secreção do nariz, tem pacientes que o intestino também é. Então, eu já peguei caso de pacientes com dores abdominais que são tratadas pelo tratamento da rinite. Ou seja, era um intestino muito sensível a essa secreção, igual a garganta é, tá bom?
Então, assim, não é uma rinitezinha, é um processo que acomete olho, acomete ouvido, acomete garganta, acomete intestino, tá? Além do que, quando esse paciente está no processo da rinite, ele tem uma obstrução nasal, né? O nariz está todo obstruído por secreção. Então, ele passa a ser uma pessoa que respira pela boca. Porém, o nariz ele foi feito para respirar. O nariz ele tem esses pelinhos que filtram o ar, eles também aquecem o ar. Então, ele chega no pulmão de forma ok. Se a gente respira pela boca, vai partículas de impurezas, vai um ar do ambiente gelado, então chega no pulmão e dá aquele choque térmico por lá, tá certo? Além do que, o paciente que respira pela boca, você vê, ele para num canto e ele não fica com a boca fechada, ele fica já assim. O lábio, a mandíbula ela é retraída, tá? O lábio, ele fica para fora, todo ressecado do lado de fora, úmido do lado de dentro. O palato, né, que é o céu da boca, ao invés de estar alargado como deveria ser, ele tá mais estreito. Então, quando ele se estreita, ele empurra, né, o céu da boca fica mais para cima, ou seja, diminui ainda a passagem do ar pelo nariz. Então, tudo isso é consequência de um processo de rinite que não foi tratado. O paciente com rinite, ele é muito conhecido como aquele paciente que tem viroses todo mês. Doutor, eu venho com esse menino todo mês para urgência com essa virose dele, porque ele tem virose todo mês. Isso não é virose. Seu filho tem rinite que nunca foi diagnosticada, tá certo? Então, assim, quanto antes a gente diagnosticar, antes a gente começa a fazer o tratamento e essas consequências todas a gente não tem. Tá certo? E a família vai lidando com aquilo, porque aquilo é um processo, a rinite precisa de um processo de aprendizagem dentro da família. Como lidar com um paciente com rinite, tá bom? Então, diagnóstico. Doutora, nunca fiz exame para saber se meu filho tem rinite. O diagnóstico não é por exames, o diagnóstico é por clínica, tá bom? E você precisa de 2 dos 4 critérios, tá bom? Só são 4 critérios, você precisa de 2. Então, quais são esses 4 critérios? A obstrução nasal, que é a congestão, né? A secreção nasal anterior, que é a coriza, ou posterior, né, pela garganta. Os espirros e o prurido, que é aquele paciente que está o tempo todo coçando o nariz, coçando o olho, aquele negócio agoniado, tá bom? Então, a gente precisa de 2 desses 4. Então, tendo 2, o diagnóstico está fechado, tá bom? E aí não tem mais que fazer exame. Ah, doutora, nunca faz exame? Faz. Quando você começa o tratamento, a família segue, tudo direitinho no horário certo. Não deu certo, você aumenta a dose, a família segue, faz tudo direitinho no horário certo e o paciente não melhora. Então, pode ser que ele tenha alguma má formação. Então, aí a gente investiga com imagem para saber se tem alguma coisa, tá certo? Então, esse é um dos motivos da imagem, mas não é para dar diagnóstico da rinite. O diagnóstico de rinite é clínico, tá? Outros exames que nós podemos fazer, os exames de teste alérgico, tá? Não é uma rinite alérgica, então a gente pode fazer exames de testes alérgicos. Então a gente pode fazer exame para procurar ácaros, para procurar alergias alimentares e assim nós vamos. Existem 2 tipos de testes. Aquele teste que faz pelo braço, um monte de picadinha, só que esse tipo de teste ele deve ser feito por um profissional muito bem capacitado, porque senão vai dar reação alérgica a tudo. E tem o exame do sangue. Então, o médico solicita anticorpo específico para aquele alérgeno em especial. Então, para ácaro, para ovo, para leite, enfim, tá certo? Esse é o que a gente costuma solicitar melhor, porque a gente tira essa parte de quem fazer correto. Então, não tem erro no sangue, tá bom? Então, com relação ao tratamento, né? Não é minha função aqui dar o tratamento por vídeo, né? Minha missão aqui é orientar vocês. Então, se você olhou esse vídeo e viu que seu filho tem uma rinite, ou você suspeita que ele tenha rinites, e assim nós vamos, precisa de uma avaliação médica, tá? Mas o tratamento, ele é composto por um tripé, né? Tripé. O primeiro, os hábitos dentro de casa. Então, por exemplo,
Tapete, cortina, ventilador, ar-condicionado, bichinho de pelúcia, tudo isso precisa ser conversado. Porque tudo isso junta pelo, junta ácaro, junta um monte de patógenos que podem desencadear o processo alérgico. Associado a isso, capa do colchão, tá certo? Então assim, vou só botar a capa no colchão do meu filho que tá tudo certo. Não, tem que mexer com esses daqui também, tá bom? Mas a capa do colchão é de muita importância, tá? Segundo ponto, a lavagem nasal. Eu costumo comparar a lavagem nasal com a lavagem das mãos, tá certo? O que acontece? A gente lava a mão o tempo todo, a gente lava a mão para comer, a gente lava a mão depois que a gente mexe em alguma coisa, a gente tá o tempo todo lavando a mão, principalmente agora na pandemia, né? Então é justamente esse hábito que a gente precisa ter de lavar as mãos sempre. Mesmo depois da pandemia, a gente tem que ter esse hábito de lavar a mão. O paciente com rinite, ele precisa criar o hábito de lavar o nariz. Porque a gente está o tempo todo respirando substâncias que a gente não conhece e o hábito de lavar o nariz faz com que a gente limpe o nosso nariz e aquelas sujeirinhas que estão no ar não desencadeiem o processo da rinite, tá certo? Então assim, a lavagem nasal ela tem que ser um hábito na vida do paciente que tem rinite. Como a gente faz essa lavagem nasal? Então, a lavagem nasal ela é feita com soro fisiológico na temperatura ambiente, tá? Doutora, mas eu guardo o soro dentro da geladeira. Não tem problema. Tira da geladeira a quantidade que for usar, coloca num recipiente limpo e bota no micro-ondas não para esquentar, mas para tirar o gelo da geladeira, tá bom? Faz com ele na temperatura ambiente. Então, com relação ao modo de fazer, né? Paciente sempre na vertical, nada de paciente deitado, tá certo? Então, paciente sempre em pé, sentado, sempre na vertical. E você pode colocar 1 litro de soro nesse nariz, mas vai ser de pouquinho em pouquinho. Eu vejo muito vídeo pela internet fazendo tchá, sai aquele bolo de catarro. Mas a limpa. Mas ali, ó, saiu tudo, ele tá limpíssimo agora. Pode até ser, mas esse processo de pressão que você coloca na seringa agride a mucosa do nariz e ela passa a produzir mais secreção. Então, você tá trocando 6 por meia dúzia, tá bom? Então, e o paciente fica muito agoniado com essa pressão que você faz no nariz. Então, é de pouquinho em pouquinho. Então, bota um pouquinho, ele engole, não tem problema engolir, vai sair no cocô. Ele engole, ele pode dar até um espirro, ele pode tossir. Tem paciente que chega tão congestionado que ele acaba vomitando secreção. Fique tranquilo se isso acontecer com seu filho. Fique tranquilo, porque é normal. E agradeça porque ele tá liberando, tá certo? E aí você bota de pouquinho em pouquinho, bota um pouquinho, deixa ele reagir, bota um pouquinho, deixa ele reagir. E aí, digamos que você selecionou uma seringa de 10 ml, fez 5 em cada narina, de pouquinho em pouquinho, de 1 em 1, de 1 em 1, de 1 em 1, enfim. E aí, deu certo, tá tudo ok? Foi uma lavagem eficiente? Como é que a gente sabe? Pega a fraldinha e enxuga. Quando você enxugar o narizinho do seu filho, se começar a escorrer uma aguinha, aquela narina que escorreu a aguinha ainda está entupida. Então você tem que preparar a seringa novamente e focar nessa narina. Então essa é a forma como a gente sabe que a lavagem foi bem feita, tá certo? Então falamos, né, da higiene do ambiente, né, de tudo que pode causar as reações. Falamos da lavagem nasal. E agora vamos falar do tratamento, tá certo? Então, o tratamento medicamentoso, às vezes, como a asma está muito relacionada com a rinite, às vezes a gente precisa começar a tratar também a asma, tá certo? E aí, quando a gente controla a asma, a gente controla a rinite. Quando a gente controla a rinite, a gente controla a asma. Então, são coisas que estão andando ali paralelo. Doutora, toda criança com rinite tem asma? De jeito nenhum, tá certo? Mas assim, se a gente diagnostica que a criança também tem asma associada à rinite, provavelmente a gente precisa também iniciar um tratamento para essa asma, tá bom? E aí o tratamento, da rinite propriamente dita, a gente vai começar e assim, não tem, doutora, eu vou fazer esse tratamento por 1 mês. Não é bem assim, tá bom? Lembre-se que esse nariz desse paciente, ele é um nariz que ele é doente, tá
bom? Você pode fazer por um mês, depois no mês seguinte ele vai ter de novo, se ele não mudar os hábitos dele. Então, o que eu sempre recomendo? Um tratamento prolongado. E aí a gente vai discutir caso a caso com o paciente e a família do paciente, tá certo? Mas a gente precisa desses 3 pontos para fazer o tratamento da rinite, tá? Por fim, eu queria que vocês prestassem atenção com relação à asma, porque às vezes a asma é muito não percebida. Os pais acham que a asma é só quando o paciente chega lá no pronto-socorro puxando o ar. E não é assim. Um paciente que pratica atividade física, que corre, que dá uma risada mais prolongada, que faz um esforço físico, que tosse depois, gente, isso é asma, tá? Então, prestem atenção no filho de vocês. Se ele correr jogando bola, se ele brincar e tal, ele parar para tossir, tem uma coisa errada, tá bom? Precisa de avaliação. E por fim, eu quero falar o seguinte, com relação aos roncos, tá? Todo mundo tem que dormir silenciosamente. Você tem que entrar no quarto da criança e achar que não tem ninguém ali. Se você ouvir uma respiração, aquilo ali está errado. Procure o médico, tá bom? Por quê? O nariz obstruído, como a gente falou, o nariz obstruído, né, leva o paciente a respirar pela boca, que é justamente o ronco, tá? Então, se tem o nariz obstruído, que leva a respirar pela boca, certeza que isso aí a gente precisa corrigir. Tá certo, gente?